amigos, sejam bem-vindos ao Clube Tempo e Dinheiro. A nossa entrevista de hoje, quarta-feira, 31 de julho, é para falar do milho. Vamos ver as condições para uma temporada que segue complicada, sobretudo em preços, e quem melhor vai nos falar um pouco sobre algumas tendências e da realidade atual é a Ana Luísa Lodge, analista de grão da Stonex. Boa tarde, Luísa, tudo bem? Tarde, eu agradeço o convite. Perfeito. Ana, vocês vão lançar o relatório de agosto amanhã. Infelizmente, eu não vou ter nenhuma pista, nem nossos amigos aqui. Mas a gente pode olhar algumas condições, né, Ana? O Crop Progress do SDA na segunda-feira elevou as condições positivas para o milho, né, na qualidade máxima aí, em 3 pontos, 2 a 3 pontos, se não me engano. Né? A safra brasileira, ainda que menor, pelo jeito, ainda não entrou no preço. É, essa é uma realidade que está sendo bastante difícil para o mercado, né, Ana? Sim, né, a gente vem aí desde o começo do passado com um cenário de preços de milho mais pressionados por uma combinação de uma oferta sem muitas ameaças e de uma demanda também mais previsível, sem surpresas pelo lado da demanda, né? Então, você citou aí os Estados Unidos estão em pleno desenvolvimento da safra 24-25 e estão indo muito bem, sem o clima trazendo maiores problemas. E inclusive no milho, o cereal passou aí, né? Está terminando a fase de polinização nos Estados Unidos, que é a fase mais crítica em termos de clima, em termos de faltar água para as plantas, e realmente está indo tudo muito bem aí nesse ano para os Estados Unidos. Além disso, por mais que o Brasil tenha tido problemas, né? Alguns problemas nessa safra 23-24, essa safrinha que está terminando de ser colhida agora, ela é menor do que a do ano passado, porque a gente também teve uma queda diária nesse contexto de preço mais baixo de milho. Mesmo assim, é uma safra ainda grande de milho, e a gente tem que lembrar também a competição no mercado externo, né? O Brasil colheu uma safra um pouco menor, mas a Argentina, por mais que tenha tido problemas, como a cigarrinha esse ano, aumentou a safra em relação ao ano passado. Os Estados Unidos, na safra que colheu no final do ano passado, foi uma safra recorde. Então, a gente veio de um cenário de uma disponibilidade de milho no mundo como um todo aí, sem grandes restrições, o que acaba limitando os movimentos de alta do milho ao Perfeito. redor Ana, do mundo mesmo. para o Tempo e Dinheiro amanhã, é, a hora que nós formos olhar a sua atualização, que a Stonex vai divulgar, repete para nós o relatório de julho, referente de julho de vocês. Quanto vocês deram para o Brasil, vamos repetir aqui, e quanto vocês deram para os Estados Unidos? Olha, no caso do Brasil, no nosso relatório de julho, a estimativa para a safra total de milho, né, estava em 121, um pouquinho acima de 121 milhões de toneladas, em quase 93 milhões, né? Mas amanhã também a gente vai começar a divulgar dados para a próxima safra, né? No caso do milho, ainda é cedo, porque a maior parte da nossa produção de milho é na segunda safra, então vai ser produzida só em 2025, mas a gente começa a trazer os primeiros números. Em relação aos Estados Unidos, a gente trabalha com os números oficiais do SGA mesmo. Amanhã a gente vai começar a ter É dados verdade. de estimativa de produtividade, mas são dados que vêm da Stonex lá de fora mesmo, da divisão da Stonex que fica lá no meio oeste americano mesmo. Amanhã que dos Estados Unidos a coisa começa a ficar um pouco mais clara, né? Por enquanto se trabalha apenas com os dados do SDA, né? Sim, e inclusive falando em USDA, agora em agosto, o relatório de agosto do USDA ele é muito aguardado porque ele começa a trazer estimativa de produtividade com base em apuração no campo É mesmo, né? Não verdade. é só Uhum.
uma tendência histórica, então vai ser também um mês provavelmente bastante movimentado aí de números de safra para os Estados Unidos. Ana, ah, independente das condições positivas para o andamento da safra nos Estados Unidos, nós aqui no Brasil, segundo o maior produtor, com todos esses problemas que você relatou e que a gente já imaginava desde quando começou o atraso no plantio da soja, né? Quer dizer, lá atrás a coisa já começava a se mostrar que a perda de janela e depois o tempo mais quente e seco e problemas com cigarrinha foi se avolumando essa tempestade perfeita. De todo modo, dá para perceber, como você bem disse, que a demanda está muito devagar, né? Quer dizer, e há uma expectativa, pelo menos aqui no Brasil, olhando para o segundo semestre, de que poderia haver um certo enxugamento dessa oferta, quer dizer, até pela sazonalidade. Essa é uma visão que você também está corroborando, ou ainda é muito por tradição e menos por fundamento, Ana? Não, realmente, no segundo semestre, logo que a gente colhe a safrinha, a gente aumenta muito a disponibilidade de milho, mas ao mesmo tempo a gente tem um consumo muito grande no mercado doméstico, não só para ração, mas, por exemplo, também para etanol de milho. Então, esse milho que foi colhido agora na metade do ano, ele vai ser consumido e também exportado, já que as nossas exportações, elas se concentram aí no segundo semestre do ano. Então, realmente, sazonalmente, nos próximos meses, a oferta de milho tende a cair no Brasil com o consumo fazendo frente ao que foi colhido agora no meio do ano. Mas o que vai determinar muito o comportamento dos preços ainda deve ser a oferta em outros locais também, por mais que nosso milho vai ser consumido, a gente vai exportar milho, né? Por exemplo, se os Estados Unidos vierem com uma safra muito grande esse ano, aí aumenta a competição no mercado exportador. Esse é um ponto, né, que a gente tem que olhar. Então, a gente tem que olhar para outros players também, mas sim, existe essa sazonalidade, né, com a diminuição da disponibilidade do cereal no mercado doméstico, já que agora a gente vai colher grandes volumes de milho na primeira safra, no começo do ano, mas o maior volume mesmo só na metade do ano que vem. Então, agora a gente está num período de consumo mesmo do que está acabando de ser colhido agora. É verdade, Ana, você lembrou muito bem. Quer dizer, se também a safra americana for muito grande, como se mostra, também vai haver mais oferta no mercado internacional e pelo menos esse viés aí, essa janela, ela vai ficar mais pressionada, né? Sem Sim, falar né? que A gente vai terminar a colheita do safrinha e vai começar a colheita da safra, a safra americana. Ou seja, não é também um cenário para o segundo semestre nada muito animador por hora, não, né, Ana? por hora a gente não pode indicar nenhuma grande ameaça aí, né, que cause algum desequilíbrio no balanço de oferta e demanda, por enquanto. Mas eu acho que um ponto de atenção que a gente vai olhar cada vez mais daqui para frente é a perspectiva de laninha, né? A gente está com chances aí de ocorrência de laninha a partir aí mais do final do ano, de setembro, outubro, que é exatamente o período de começo de safra aqui na América do Sul. E a gente sabe, né, a gente tem um histórico recente, inclusive, que o fenômeno Laninha ele tende a trazer mais seca para o sul da América do Sul. Então, a Argentina pode ter problemas de safra, o sul do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul. Então, pelo lado da oferta, né, sempre é o clima que pode trazer grandes mudanças, né, e inesperadas. Então, o Laninha é um ponto de atenção para a gente ver para a safra da América do Sul 24 e 25, que começa agora no segundo Perfeito. Bem semestre. lembrado também, como mais uma vez, a questão do Laninha. E aí a gente pode remeter a nossa conversa para a Argentina, onde a história do Laninha nunca muito interessante para eles lá, né? Nunca é muito boa. No entanto, também a Uhum. safra já vai estar colhida, né, Ana? Então não vai haver esse problema. A oferta argentina, e agora há pouco eu estava olhando também
um informe da Ucrânia, do sindicato dos comerciantes, dos trades locais, que já corrobora o que o governo disse na semana passada, de em torno de 18 milhões de toneladas de algodão, desculpa, de milho. É, como ficam esses dois players aí olhando essa soma de cenário com Brasil e Estados Unidos, Ana? Um pouco mais pulverizado, né? Independentemente, a Argentina teve problemas, o Brasil teve problemas também, a Ucrânia enfrentou algumas questões também, o que afeta um pouco a disponibilidade do cereal e, consequentemente, o volume de exportação. Mas, por outro lado, Estados Unidos está num cenário positivo e, querendo ou não, os Estados Unidos aí suprem a maior parte das exportações do mundo, né? O Brasil, ano passado, foi um ponto fora da curva, a gente foi o maior exportador, mas esse ano os Estados Unidos já devem voltar aí ao posto de primeiro lugar. Então a gente tem esses problemas sim, alguns problemas de safra, mas ainda não é um problema que cause um desequilíbrio muito significativo entre oferta e demanda, né? A gente não está numa situação ainda de algum aperto muito importante aí, né? A demanda está mais forte do que o que a gente vai produzir, então vai apertar estoques, né? A gente não está nesse cenário ainda, é por isso que, por mais que a gente tenha tido problemas, né? Eu posso te trazer o exemplo da Argentina. A Argentina está colhendo uma safra 10 milhões de toneladas menor do que o potencial inicial, por causa principalmente da cigarrinha nesse ano. Mas mesmo assim, né, e somado também o Brasil, que colheu uma safra menor, mesmo assim a gente não está vendo uma reação de preços tão sustentada, significativa, porque se a gente olhar no mundo, a gente não tem uma ameaça ainda de faltar milho, né? Então, esse é o ponto de atenção que a gente tem que olhar para o clima aí de Laninha no próximo semestre. Nesse semestre, a gente está nos próximos meses, né? Para ver se a gente vai ter alguma questão mais importante de oferta que possa trazer algum desequilíbrio mais significativo entre oferta e demanda. E só puxando o gancho aqui pelo lado da demanda, a demanda de milho ela cresce, né? A gente tem aí mais pessoas no mundo, as pessoas introduzindo proteína na dieta, só que a gente não está tendo um crescimento chinês tão acelerado quanto a gente teve nos anos anteriores, né? Claro que a China afetou muito o mercado de soja, de milho um pouco menos, porque eles produzem muito, mas a gente não tem aí um país, digamos assim, um player tão importante quanto a China foi nas duas décadas anteriores, né, para o mercado de commodities agrícolas. Então, o mundo continua crescendo, a economia mundial continua crescendo, mas num ritmo um pouco mais lento do que a gente via desde o começo dos anos 2000, e não tem um país se destacando tanto quanto a China se destacou aí também desde o início dos anos 2000. O que a gente tem para traduzir ou para resumir, né, Ana, é o seguinte: esses caras lá da América do Norte é o seguinte, se tudo corre bem, eles põem muito milho no mercado, né? É impressionante a quantidade de milho que eles oferecem, se está tudo redondinho como está correndo agora. E aí neutraliza qualquer quebrinha no Brasil, qualquer quebra na Argentina, enquanto a demanda ainda segue mais ou menos muito mais em expectativa do que realidade, né? É, mais ou menos isso mesmo. E só complementando a questão dos Estados Unidos, além deles produzirem cerca de um terço do milho do mundo, eles têm uma produtividade muito alta. Então, com o clima positivo, como está acontecendo, pelo menos por enquanto, né, a tendência é que eles registrem uma média bem alta de produtividade esse ano. E como o ano passado já foi um ano de safra recorde para eles, eles recuperaram estoques, reequilibraram o balanço, eles repetindo uma safra muito boa nesse ano, né, eles continuam aí tendo espaço para exportar bastante e competir com outros países que também exportam milho, como o Brasil, Argentina e Ucrânia. Muito bem, muito bem. Ana, muito obrigado por sua participação aqui conosco no Clube Tempo e Dinheiro. As explicações estão dentro daquilo que eu tinha certeza que você ia oferecer para a gente, essa visão bastante
bastante clara do mercado e vamos ver amanhã, né? Com bastante expectativa de como que você vai mostrar para o mercado o que vai ser daqui para frente. Eu acho que eu tenho algumas ideias, mas vamos deixar para amanhã, Ana. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço novamente o convite. Uma Até ótima tarde a mais. Tchau, tchau. todos. Até. Ana Maria Lodge, analista de grãos, muito respeitada da Stonex, mostrando aqui uma visão do mercado de grãos, do mercado de milho nesse momento, ou seja, é tudo redondinho nos Estados Unidos, é muito milho saindo, neutraliza aí uma expectativa de 10 milhões a menos de toneladas da Argentina, embora ainda vai ser maior do que foi o ano passado, neutraliza a Ucrânia, neutraliza também a queda esperada também para o Brasil, e isso tudo nós vamos ter essa confirmação amanhã, quando a Stonex vai lançar o seu novo relatório referente a agosto. É o Tempo e Dinheiro ficando por aqui. Muito obrigado. Amanhã está de volta. Até lá.